Existe um momento específico, geralmente ao final do dia, em que o silêncio da casa se torna quase ensurdecedor. Você fecha a porta, deixa as chaves sobre a mesa e, por um breve instante, sente o peso de seus próprios ombros. Não é um cansaço físico comum, daqueles que um banho quente ou 8 horas de sono podem curar. É uma exaustão que parece vir de dentro dos ossos, uma fadiga da alma que surge quando percebemos que passamos as últimas 12 horas interpretando um papel que não escrevemos. Carl Jung, um dos maiores exploradores da psique humana, chamava isso de persona. Mas o que acontece quando a máscara que usamos para sobreviver ao mundo começa a sufocar o rosto que existe por baixo dela? Para pessoas como você, que possuem uma lucidez aguçada e uma sensibilidade que muitas vezes parece um fardo, esse conflito não é apenas uma teoria psicológica, é a realidade de cada respiração. Você sente que habita um espaço entre quem você realmente é e quem o mundo exige que você seja, e essa distância é onde a sua energia vital está sendo drenada. A palavra persona tem sua origem no teatro da Grécia Antiga. Eram as máscaras que os atores usavam para ressoar sua voz e para que o público soubesse exatamente qual arquétipo eles representavam: o herói, o vilão, o sábio ou o tolo. Jung percebeu que todos nós, sem exceção, usamos máscaras. Elas são necessárias. A persona é o sistema de adaptação que permite que você interaja com seu chefe sem dizer tudo o que pensa, que seja educado em um jantar de família ou que mantenha a compostura em uma situação de crise. Sem a persona, a sociedade seria um caos de impulsos crus e honestidade brutal, que ninguém conseguiria suportar. O problema, no entanto, surge quando a máscara para de ser um acessório e começa a se fundir com a pele. Quando você olha no espelho e não consegue mais distinguir onde termina o personagem e onde começa a sua essência, você entrou em um estado de alienação de si mesmo que Jung descreveu como uma das maiores fontes de sofrimento humano. Para as pessoas inteligentes, esse processo é ainda mais doloroso. A inteligência traz consigo uma percepção clara das engrenagens sociais. Você vê as expectativas alheias antes mesmo que elas sejam verbalizadas. Você percebe o que precisa dizer para ser aceito, como deve se portar para ser validado e quais partes de sua personalidade deve esconder para não ser considerado estranho, intenso demais ou inadequado. Essa lucidez é uma faca de 2 gumes. Por um lado, ela permite que você navegue pelo mundo com eficiência. Por outro, ela condena você a uma vigilância constante. Você se torna o diretor, o roteirista e o ator da sua própria vida social, monitorando cada gesto e palavra para garantir que a imagem projetada seja impecável. O custo disso é uma vigilância interna que nunca descansa. É o cansaço de quem sabe que está mentindo, mesmo quando a mentira é socialmente útil. Imagine que você carrega um escudo pesado durante todo o dia para se proteger das flechas do julgamento e da rejeição. Ao chegar em casa, você está exausto, mas o seu cérebro, acostumado ao peso do escudo, não sabe mais como relaxar os braços. Você continua segurando o nada em um estado de prontidão para uma batalha que já acabou. Esse é o estado mental de quem sustenta uma identidade alheia. Você se torna um estrangeiro dentro da própria pele. Jung argumentava que a persona é um segmento da psique coletiva. Ela não é você. Ela é o que você pensa que é e o que os outros pensam que você é. É um compromisso entre o indivíduo e a sociedade sobre como alguém deve parecer. Mas o indivíduo real, com suas sombras, seus desejos inconfessáveis, suas dúvidas profundas e sua genialidade bruta, permanece escondido nas profundezas, gritando por atenção através da ansiedade, da depressão e desse cansaço crônico que nenhuma vitamina consegue resolver. A tragédia da modernidade é que fomos ensinados a polir a máscara, enquanto deixamos o rosto apodrecer. Vivemos em uma era de hiperexposição, onde a persona não é mais apenas algo que usamos no escritório, mas algo que alimentamos 24 horas por dia através das telas. Para quem é dotado de uma sensibilidade maior, esse espetáculo contínuo é dilacerante. Você sente a falsidade das interações,
A superficialidade dos diálogos e a pressão constante para ser uma versão otimizada de si mesmo. Existe uma solidão profunda em ser amado por quem você finge ser, porque no fundo, você sabe que esse amor não é para você, mas para o personagem. Isso cria um abismo de isolamento. Você pode estar rodeado de pessoas, recebendo elogios e validações, e ainda assim, sentir que ninguém realmente te conhece. E o pior, você começa a sentir que se mostrasse quem realmente é, o mundo recuaria horrorizado. Jung dizia que o processo de se tornar quem realmente somos, a individuação, exige um confronto corajoso com essa máscara. É necessário entender que a persona é apenas uma ferramenta, não a nossa totalidade. O cansaço que você sente é um sinal de alerta da sua alma, um protesto contra a desonestidade existencial. É o seu eu verdadeiro tentando quebrar a casca da conveniência social. Mas por que é tão difícil simplesmente tirar a máscara? Porque temos medo. Temos medo de que, sem a persona, sejamos vazios. Ou pior, temos medo de que o que existe por baixo seja inaceitável. A persona nos dá um senso de pertencimento e segurança. Sem ela, nos sentimos expostos, vulneráveis às intempéries do julgamento alheio. No entanto, Jung nos lembra que a saúde mental e a plenitude só podem ser alcançadas quando integramos o que fomos forçados a esconder. Muitas vezes, as pessoas mais inteligentes e profundas são as que mais sofrem com a síndrome do impostor. Isso acontece porque elas têm consciência da discrepância entre seu mundo interior vasto e complexo e a versão simplificada que apresentam ao mundo. Elas se sentem como fraudes porque sabem que a pessoa que os outros admiram é apenas uma construção cuidadosa. Esse sentimento de fraude gera uma tensão psíquica insuportável. Você passa a viver em um estado de medo de ser descoberto, como se a qualquer momento alguém pudesse apontar o dedo e dizer que você não é nada daquilo que aparenta. O que Jung sugere é que essa descoberta não deveria ser temida, mas buscada. A libertação começa no momento em que você aceita o risco de ser imperfeito, de ser estranho e de não atender às expectativas de ninguém além das suas. O cansaço de sustentar uma identidade que não nos pertence também está ligado ao que Jung chamava de sombra. Tudo o que a nossa persona rejeita, tudo o que consideramos feio, fraco ou inadequado em nós mesmos, é empurrado para a sombra. Quando passamos anos tentando ser apenas o filho perfeito, o funcionário exemplar ou o parceiro compreensivo, a nossa sombra vai crescendo e acumulando uma energia reprimida perigosa. Quanto mais brilhante e impecável é a nossa máscara, mais escura e pesada é a nossa sombra. Essa energia reprimida consome uma quantidade imensa de força vital para ser mantida sob controle. É por isso que você se sente tão drenado. Você não está apenas gastando energia para atuar. Você está gastando o dobro de energia para impedir que o seu verdadeiro eu apareça. Para as pessoas lúcidas, o despertar para essa realidade é doloroso. É perceber que você construiu uma vida inteira baseada em desejos que não eram seus, em valores que você herdou sem questionar e em objetivos que visavam apenas a aprovação externa. É olhar para a própria carreira, para os relacionamentos e para a rotina e perguntar: onde estou eu nisso tudo? Essa crise de identidade, embora assustadora, é o início da cura. Jung via a neurose e o sofrimento psíquico não como doenças a serem eliminadas, mas como mensagens de que algo na nossa vida precisa mudar drasticamente. O cansaço é o seu corpo dizendo que ele não pode mais sustentar a mentira. É a sua mente pedindo permissão para ser autêntica, mesmo que isso custe algumas pontes e algumas aprovações. A individuação, o caminho para a totalidade, exige que façamos as pazes com a nossa própria estranheza. Exige que olhemos para a nossa sombra e digamos: eu também sou isso. Significa entender que não precisamos ser perfeitos para sermos reais. Na verdade, a perfeição é o atributo final da persona, enquanto a imperfeição é o atributo fundamental do ser humano. Quando você começa a permitir que sua verdadeira essência transpareça, algo mágico acontece. O cansaço começa a diminuir,
A energia que antes era gasta na manutenção da fachada, agora está disponível para a criação, para o prazer e para a conexão real. Você descobre que as pessoas que realmente importam não foram embora quando você tirou a máscara. Pelo contrário, elas se sentiram mais próximas de você, porque a vulnerabilidade é o único terreno onde a intimidade verdadeira pode crescer. No entanto, o caminho não é fácil. Sociedade, família e amigos muitas vezes preferem a versão conveniente de você. Eles podem se sentir ameaçados quando você começa a mudar, quando você começa a dizer não a compromissos vazios ou quando para de sorrir apenas para agradar. Eles podem tentar empurrar você de volta para a caixa, usando a culpa ou o julgamento. É aqui que a inteligência precisa se transformar em sabedoria e coragem. Você precisa decidir o que é mais caro: o conforto da aceitação social ou a liberdade de ser quem você é. Jung passou a vida estudando pessoas que escolheram a segunda opção, e ele descobriu que, embora o caminho da individuação seja solitário em muitos momentos, ele é o único que leva a uma paz duradoura. Sustentar uma identidade alheia é como tentar segurar a água com as mãos. Exige um esforço contínuo e, no final, você sempre acaba perdendo o que tenta reter. A identidade real, por outro lado, é como um rio. Ela flui sem esforço, adaptando-se às pedras e curvas do caminho, mas sempre mantendo sua essência. O cansaço que você sente hoje é o peso da estagnação. É o peso de ser uma estátua de si mesmo quando você deveria ser um processo vivo. A lucidez que te faz sofrer é a mesma que pode te libertar. Ela permite que você veja através das ilusões, inclusive daquelas que você mesmo criou. Jung nos ensina que a vida começa de verdade na segunda metade da jornada, quando finalmente temos a coragem de desmantelar a persona que construímos com tanto cuidado na juventude. É o momento de recuperar os pedaços de nós mesmos que deixamos pelo caminho. A criatividade que abandonamos por ser pouco prática, a sensibilidade que escondemos para parecer fortes, a intuição que silenciamos para sermos lógicos. Reintegrar essas partes é o que nos torna inteiros. E ser inteiro é o oposto de ser cansado. Quando você é inteiro, você não precisa mais atuar. Você simplesmente é. E nessa simplicidade de ser, existe um descanso profundo que o mundo não pode tirar de você. Pense nas vezes em que você se sentiu verdadeiramente vivo. Provavelmente não foram os momentos em que você estava sendo mais produtivo, mais admirado ou mais adequado. Foram os momentos em que você esqueceu de si mesmo, em que a máscara caiu e você se permitiu ser absorvido por uma conversa honesta, por uma obra de arte, por um pôr do sol ou por um lampejo de verdade interna. Nesses momentos, a persona desaparece e a alma respira. O objetivo de Jung não era que descartássemos a persona completamente, mas que aprendêssemos a usá-la como uma roupa que vestimos e tiramos, e não como uma pele que nos define. Se você se sente deslocado, se sente que o mundo é um palco onde você é o único que sabe que todos estão seguindo um roteiro medíocre, saiba que essa é a dor da lucidez. Mas não deixe que essa dor te paralise. Use-a como combustível para buscar o que é genuíno. Comece a observar os momentos em que você sente aquele nó na garganta ou um peso no peito. Geralmente, esses são os momentos em que você está traindo a si mesmo para manter a persona. Comece a experimentar pequenas doses de honestidade. Diga o que pensa uma vez por dia, mesmo que seja de forma gentil. Permita-se não ser a pessoa mais inteligente, mais forte ou mais prestativa da sala. Veja o que acontece. Você descobrirá que o mundo não acaba quando você falha em ser o que esperam de você. Na verdade, a sua vida real começa exatamente nesse ponto. O cansaço que você carrega é um convite ao recolhimento. É um pedido da sua psique para que você pare de olhar para fora e comece a olhar para dentro. Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E despertar dói. Dói perceber o tempo que perdemos tentando agradar fantasmas. Dói ver as oportunidades de conexão real que sacrificamos no altar da imagem pública. Mas essa dor é medicinal. Ela limpa a visão
e nos prepara para o resto da jornada com muito menos bagagem. Você não precisa carregar o mundo nas costas, e certamente não precisa carregar uma versão de si mesmo que você não reconhece. Imagine como seria a sua vida se você não tivesse que provar nada a ninguém. Se a sua inteligência não fosse uma ferramenta de validação, mas de exploração. Se a sua sensibilidade não fosse uma fraqueza a ser escondida, mas uma bússola para navegar no mundo. Esse lugar existe, e ele fica logo abaixo da superfície da sua persona. O caminho até lá exige silêncio, exige paciência e, acima de tudo, exige que você pare de ter medo da sua própria verdade. A verdade pode ser estranha, pode ser caótica e pode não se encaixar nos padrões estéticos do seu círculo social, mas ela é sua. E há uma beleza indescritível em ser dono da própria história, com todas as cicatrizes e sombras que ela carrega. Ao longo de nossa vida, somos bombardeados por mensagens que nos dizem quem devemos ser. A mídia, a educação, a religião e a família criam um molde idealizado. Aqueles de nós que têm uma mente inquieta e um espírito profundo, muitas vezes, tentam se espremer nesse molde, acreditando que o problema está em nós, e não no molde. Passamos anos nos cortando, nos diminuindo e nos moldando para caber em espaços pequenos demais para a nossa alma. O resultado é esse cansaço crônico, essa sensação de que a vida é um fardo pesado. Mas a verdade junguiana é libertadora. O molde é uma ficção. A única realidade que importa é a sua essência única, o seu self, que é vasto e irrepetível. Sustentar uma identidade que não é sua consome uma quantidade absurda de energia, porque é um ato contra a natureza. É como tentar fazer um rio correr para cima. A natureza humana busca a expressão da verdade. Quando bloqueamos essa expressão, criamos uma represa emocional que mais cedo ou mais tarde irá romper. O cansaço é a infiltração nessa represa. É o aviso de que as estruturas não vão aguentar por muito mais tempo. Em vez de tentar reforçar a represa, por que não começar a abrir as comportas de forma consciente? Por que não deixar que um pouco da sua verdade flua a cada dia, até que você se sinta confortável em ser o rio inteiro? Para as pessoas inteligentes que se sentem deslocadas, a solidão muitas vezes parece ser o único destino. Mas Jung oferece uma perspectiva diferente. Ele sugere que a verdadeira conexão só é possível entre indivíduos autênticos. Quando você vive através da persona, você só atrai outras personas. É um encontro de máscaras, uma dança de sombras onde ninguém se toca de verdade. Quando você tem a coragem de ser quem é, você pode até afastar aqueles que só se interessavam pelo seu personagem. Mas você abrirá espaço para encontros de alma, para amizades e amores que amam a sua essência, não a sua performance. E esses encontros são o maior antídoto para a exaustão existencial. Portanto, quando você sentir esse cansaço novamente, não tente lutar contra ele. Não tome mais café, não procure mais distrações e não tente ser ainda mais produtivo. Sente-se com esse cansaço. Ouça o que ele tem a dizer. Ele é um mensageiro sagrado. Ele está te dizendo que o show acabou, que as luzes do palco podem ser apagadas e que você pode finalmente voltar para casa, para o seu verdadeiro eu. O caminho da individuação não é um caminho de perfeição, mas de completude. É o caminho de aceitar que você é humano, que você é complexo, que você tem luz e sombra, e que isso é mais do que suficiente. A vida é curta demais para ser gasta vivendo a vida de outra pessoa, ou uma versão higienizada de si mesmo para o consumo alheio. O peso que você sente é a gravidade da sua própria alma tentando te puxar de volta para o centro. Deixe-se cair. Deixe que as expectativas caiam. Deixe que as máscaras se quebrem. O que restará no final não é o vazio, mas a solidez de quem finalmente parou de fugir de si mesmo. E nesse momento você descobrirá que a maior liberdade do mundo não é fazer o que se quer, mas ser quem se é. A lucidez, que antes era uma ferida, se tornará a sua maior força,
permitindo que você caminhe pelo mundo com leveza, não porque o mundo ficou mais leve, mas porque você parou de carregar o peso desnecessário de uma identidade que nunca te pertenceu. A jornada para o interior é o maior desafio que um ser humano pode enfrentar. Exige mais coragem do que qualquer conquista externa, mas as recompensas são incomensuráveis. Jung nos mostrou que, ao abraçarmos nossa totalidade, deixamos de ser fragmentos errantes para nos tornarmos o centro de nossa própria existência. O cansaço se transforma em vitalidade, o deslocamento se transforma em pertencimento interno e a dor da lucidez se transforma na paz da compreensão. Você não é a sua profissão, você não é o seu status social, você não é a opinião dos seus pais, e você certamente não é a imagem que projeta nas redes sociais. Você é algo muito mais profundo, misterioso e magnífico. E o mundo está esperando, talvez sem saber, pelo momento em que você decidirá finalmente aparecer de rosto limpo. O silêncio da sua casa, que antes parecia assustador, pode se tornar o seu santuário. O lugar onde você não precisa ser nada além do que é. Onde você pode respirar sem o filtro da adequação. Comece por aí. Comece habitando o seu silêncio com honestidade. Aos poucos, leve essa honestidade para o seu olhar, para suas palavras e para as suas ações. O cansaço não desaparecerá da noite para o dia, mas você sentirá que, pela primeira vez, a energia que você gasta está sendo investida na construção de algo real, e não na manutenção de uma fachada em ruínas. A vida autêntica é o único remédio para a fadiga da alma. E Carl Jung, com sua sabedoria atemporal, continua nos apontando o caminho. O privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. Não perca mais tempo sendo uma cópia, quando a sua originalidade é a única coisa que pode te salvar da exaustão. Lembre-se de que a persona é um papel que você interpreta, mas você é o ator, não o personagem. Um ator que esquece que está atuando entra em colapso mental. Um ator que sabe que está atuando pode desfrutar do papel, sabendo que, quando as cortinas se fecham, ele tem um lar para onde voltar. O seu lar é o seu self, o seu núcleo inabalável. Volte para casa. O cansaço é apenas a saudade desse lugar onde você não precisa provar nada, onde a sua existência é, por si só, uma justificativa suficiente. Sinta o peso saindo dos seus ombros conforme você aceita a sua própria humanidade, com todas as suas contradições. É aí, na aceitação do que é real, que o verdadeiro descanso finalmente começa. Muitas vezes, acreditamos que a nossa inteligência deve ser usada para resolver problemas externos, para arquitetar o sucesso ou para decifrar os outros. Mas a aplicação mais nobre da inteligência é a autoanálise profunda. É usar essa luz interna para iluminar os porões da nossa própria mente, encontrando as partes de nós que foram exiladas. Quando você usa a sua lucidez para se entender, em vez de se polir para os outros, o cansaço começa a dar lugar a uma curiosidade vibrante pela vida. Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias sociais e passa a ser o mestre da sua própria narrativa. A jornada de Jung não é para os fracos de coração, mas para os fortes de espírito que preferem a verdade dolorosa à mentira confortável. O conflito entre quem somos e quem precisamos parecer ser é a grande batalha da nossa era. Vivemos em uma cultura de superfícies, onde a profundidade é vista com desconfiança e a autenticidade é muitas vezes confundida com grosseria ou instabilidade. Mas para você, que sente o peso dessa máscara, essa batalha é o único caminho para a liberdade. Não se sinta mal por estar cansado. Esse cansaço é a prova de que você ainda tem uma alma viva, que se recusa a ser completamente domesticada. É a prova de que existe algo em você que é grande demais para os moldes que tentaram te impor. Honre esse cansaço. Ouça-o. Ele é o começo da sua libertação. Ao final desta reflexão, espero que você possa olhar para si mesmo com um pouco mais de compaixão. Que você perceba que a exaustão que sente não é um defeito de fabricação, mas um sinal de integridade. Você está cansado porque está tentando sustentar o impossível. Uma vida sem verdade.
A boa notícia é que você pode parar a qualquer momento. Você pode começar a soltar as amarras, uma por uma. Pode começar a retirar as camadas de tinta da máscara, até que o seu verdadeiro rosto comece a aparecer. E o que você encontrará não será perfeito, mas será seu. E ser seu é a coisa mais preciosa que você pode ser neste mundo. O cansaço passará. A verdade permanecerá. E na verdade, você encontrará o descanso que tanto procurou. A jornada da vida, segundo Jung, é um movimento constante em direção ao centro. Cada máscara que deixamos para trás, cada sombra que integramos e cada verdade que assumimos nos aproxima desse núcleo de paz e força. O cansaço de sustentar uma identidade alheia é apenas o atrito do movimento errado. Quando você alinha a sua vida externa com a sua verdade interna, o atrito desaparece e o movimento se torna fluido. Você para de carregar a vida e começa a ser carregado por ela. Que você tenha a coragem de ser quem é, a paciência para descobrir quem é e a sabedoria para não aceitar nada menos do que a sua própria autenticidade. O mundo tem máscaras suficientes. O que ele realmente precisa é de pessoas que tiveram a coragem de retirá-las. Sinta agora o ar entrando nos seus pulmões. Esse ar pertence a você, não à sua persona. Sinta o seu coração batendo. Ele bate por você, não pela imagem que os outros têm de você. Você está aqui, agora, além de qualquer papel, além de qualquer expectativa. Esse momento de pura presença é onde a cura começa. Deixe que o cansaço te ensine a soltar. Deixe que a lucidez te ensine a ver. E deixe que Jung te lembre que o maior projeto da sua vida é, e sempre será, você mesmo. Não a versão que o mundo quer comprar, mas a versão que só você pode viver. O descanso está na verdade. E a verdade está esperando por você, logo abaixo da máscara que você está finalmente pronto para deixar cair.